Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de Aprendendo com ChatGPT. Hoje a gente vai terminar de dar alguns ajustes, sobretudo na parte do posicionamento, certo? A gente vai posicionar tanto no conteúdo do nosso vídeo, como o conteúdo do nosso cabeçalho. Porque a gente não tem aplicado também este estilo em nossos outros sites, né? Os links que também fazem parte de todo o nosso site. Por exemplo, se eu for aqui, ele ainda está com o estilo antigo. Então, a gente vai começar já também a ir ajustando isso no dia de hoje. Por enquanto, a gente vai terminar os ajustes aqui no Home e para continuar dando continuidade para estes outros sites, certo? Então, eu tenho aqui meu arquivo aberto, certo? Que é o que eu vou utilizar no dia de hoje. E meu style. Perfeito. No style eu vou começar a fazer uma coisa bem interessante, né? Que é eu vou começar a documentar e colocar informações. A gente já colocou até uma certa informação aqui de nossas cores, se precisáramos de alguma outra informação, né? Mas tipo para eu poder comentar também o que eu estou fazendo nessa parte do código. Então, eu vou eliminar essa parte daqui. Eu só estou colocando um comentário, né? Aqui porque é para várias linhas. Mas, como eu não preciso que sejam várias linhas, eu vou manter essa informação só uma linha aqui. Então, aqui eu vou colocar aqui estilo do cabeçalho, certo? Desculpa, aqui ó, em espanhol, cabeçalho. Beleza. Chego aqui. Agora que estou aqui no meio, para a gente poder se localizar melhor no arquivo. Aqui então, no main, div, H4, parágrafo, saiba mais, DLDT, tal. E aqui é o footer, certo? Então aqui vem outro. Então seria aqui estilo do cabeçalho, aqui seria estilo do corpo, e aqui estilo do rodapé. Beleza. Vou eliminar este H2, que não tem nada a fazer aqui, estava demais. Ctrl S, salvo meu arquivo, não deve ter nenhuma maior alteração em nosso site, certo? E vamos a perguntar para o ChatGPT sobre o posicionamento dos elementos em CSS. O posicionamento de elementos em CSS pode ser feito de várias formas. Algumas das principais técnicas são posicionamento estático, posicionamento relativo e posicionamento absoluto. Posicionamento estático é a posição padrão dos elementos e não é necessário especificá-lo explicitamente. O elemento é posicionado conforme a ordem do HTML e os valores de margem, preenchimento e tamanho definido no CSS. Posicionamento relativo é possível utilizar propriedades como top, bottom, left ou right para definir a posição em relação à sua posição original. Posicionamento absoluto o elemento posicionado em relação ao elemento pai mais próximo da que possui um posicionamento relativo. Beleza, para a gente entender um pouco melhor isso, a gente vai utilizar o que? A gente vai utilizar o nosso CodePen. Beleza. Certo. E a gente vai criar aqui um pequeno conteúdo. Vou até baixar isso aqui um pouquinho. Não preciso muito. E a gente vai criar aqui um pequeno conteúdo em HTML, certo? Para poder ver essa informação. E eu vou fazer isso bem rapidinho. Então, eu fiz aqui um código bem rapidinho, onde eu fiz só uma lista com 3 elementos e os 3 elementos estão aqui, certo? E eu pedi para que o background desse elemento aparecesse. Quando você vem, lembremos aquela ideia que tinha o CSS, o HTML, que todo elemento é uma caixa inteira e a gente pode começar a trabalhar com esse elemento. Então, o mesmo acontece aqui. A gente tem estes elementos
E estes elementos eles estão alinhados, só que eles já vêm por padrão com um elemento que se chama display block. A gente vai entender isso melhor, porque aqui o CC, o ChatGPT, ele não está falando do posicionamento, mas antes de entender o posicionamento, vamos a entender sobre os layouts do CSS. A gente vai entender tudo junto, né? Porque basicamente a gente tem que entender as duas coisas ao mesmo tempo, né? Com CSS é possível criar diferentes layouts para as páginas web, desde layouts simples até layouts mais complexos e responsivos, né? Algumas das técnicas mais utilizadas para criar layouts com CSS é modelo de caixa, que a gente já tem entendido, que a técnica mais básica consiste em definir o tamanho, a borda, preenchimento, elementos com propriedades como width, height, border e padding. A gente já utilizou isso, a gente já sabe isso pelo box model, né? Layout em grade, né, que é criar layout utilizando propriedades como display grid ou grid template columns para colocar alguns posicionamentos como se fossem em colunas, né? O flexível, que é muito tão extenso e tão utilizado que a gente precisaria umas várias aulas para entender isso, então a gente vai ver isso já mais para o final. O posicionamento absoluto, que a gente já falou, é possível, inclusive ele fala aqui, como mencionado anteriormente, né? Porque a gente já falou dele aqui. É possível utilizar o posicionamento absoluto para posicionar elementos no layout. E media queries, que é para adaptar eles para que seja responsivo para dispositivos móveis e desktop. A gente vai entender isso também um pouco mais na frente, né? Aqui, por exemplo, tem como construir uma grade e alguns itens. Então, isso é quando a gente fala de display. Esses são os layouts. A gente vai entender sobre display em CSS, porque a gente quer entender para entender o display block, display in block, que é o que a gente está vendo lá no CodePen. Então, vamos esperar ele gerar a resposta. Propriedade display em CSS é utilizada para definir como um elemento HTML deve ser exibido na página. Existem vários valores possíveis para a propriedade display, cada um com um comportamento específico, block, inline, inline block e flex, certo? O flex é o mais difícil. E a gente tem escutado muito esse negócio, o pai, o filho, o pai, o filho, o pai, o filho. E eu vou até perguntar isso agora, para terminar com a nossa parte teórica, digamos, aqui, e a gente poder, então, avançar um pouco mais para a parte prática. Então, como é o relacionamento pai-filho em CSS? Né? Isso não é um caso de família nem nada. O relacionamento pai-filho é como tem uma herança das informações, certo? CSS, o relacionamento pai-filho, é importante para definir a hierarquia. Essa é a palavra-chave. Hierarquia dos elementos na página e aplicar estilos específicos a cada um deles. Em relacionamento pai-filho é estabelecido quando o elemento HTML é aninhado dentro de outro elemento. Por exemplo, divisão classe, tenho aqui uma div e tenho aqui o parágrafo. Este parágrafo está dentro da divisão da div. Então, este é meu pai e o que está dentro é meu filho. Certo? Então, nesse exemplo, a div pai é o elemento pai, o parágrafo filho é o elemento filho. Para aplicar estilos específicos ao elemento filho, podemos utilizar o seletor filho, que consiste em especificar o seletor do elemento pai, seguido de um espaço seletor elemento filho. Por exemplo, aqui eu especifico qual é o pai e depois o filho dentro desse pai. Por quê? Porque eu posso estar utilizando esta classe para aninhar muitas outras coisas, mas eu quero pegar um filho específico dele. Existem vários exemplos de seleção e eu recomendo pegar a documentação porque tem muita informação sobre como fazer isto. Mas em nosso exemplo que a gente está fazendo, basicamente seria isto. O main, ele é o pai de tudo que está aqui dentro. Então aqui eu tenho vários filhos, que são estas divs, né? Por isso eu posso especificar o que eu vou fazer para cada uma dessas divs, certo? E dentro dessas divs, por exemplo, nesta div daqui, eu tenho vários filhos. Tenho este H4, tenho o parágrafo, tenho a lista de termos, definition list, e esta lista tem ainda seus próprios filhos. Tá vendo? Porque ele tem este definition terms, mas tem vários definition terms, certo? Então, para eu selecionar, por isso quando eu venho para cá para o estilo, eu tenho que ver o que eu estou selecionando. Ou,
por exemplo, no header, eu estou selecionando um elemento muito grande, muito expansivo, que tem outras coisas lá dentro. Então, se eu quiser modificar uma coisa específica lá dentro, eu tenho que colocar um identificador ou uma classe. Lembrando que identificador pesa mais que o a classe. A classe pesa mais que a tag. Então, a gente vai trabalhando aí com pesos e também vai aprendendo a localizar as informações. Tem uma. Quando eu paro aqui, por exemplo, no meu VS Code, para verificar esse elemento que eu tenho aí, para onde vai, ele me mostra que o elemento, eu estou selecionando aí um identificador. Então, tem o peso, você estamos vendo aqui o peso, 100, ele tem o peso maior. O peso é mais específico quando ele é 111, ele é o maior, né? Vamos ver aqui, selector specificity. Vamos a preguntar sobre ese selector specificity. O que es selector specificity? CSS. Especificidade do seletor é uma forma de determinar qual estilo deve ser aplicado no leitor. Números de ID, números de classe, número de elementos, pseudoelementos, importância. A especificidade é importante para determinar qual estilo deve ser aplicado quando há conflito entre os estilos. Por exemplo, suponha que temos as seguintes regras. Tem um ID, tem uma classe e tem um parágrafo. Vermelho, azul e verde. E isso é muito interessante. Eu vou até duplicar aqui para a gente ver este exemplo. Eu vou até modificar o estilo de visualização. Aqui. Beleza. Fica melhor. Você está vendo? Eu coloquei aqui vermelho, azul e verde. Você pode pensar, ué, mas se eu coloquei o parágrafo verde, por que ele não está em verde? Por causa do peso do seletor. O identificador pesa mais que primeiro ele vai selecionar por identificador, se esta tag tem um identificador, certo? Depois ele vai determinar se tem uma classe que aplica, mesmo que não seja nesta tag. E por último, vai ser a tag mesma. Por exemplo, este é um parágrafo. Beleza. Eu já não quero isto. Tá? Tirei. Agora ele vai ficar verde. Por quê? Porque pesa mais. Eu já não tenho identificador, mas pesa mais a tag, perdão. Então, pesa mais a tag que a classe. A classe está mais especificada. Então, ao pensar que eu não tenho isto aqui. Beleza. Não, eu também não tenho para isso. Aí sim, por fim ele vai ser azul, porque é dentro da classe que ele vai ter o peso. Inclusive, eu vou colocar aqui de novo os outros dois para a gente fazer análise. Ele não vai me permitir fazer a mesma análise que a outra, de qual tem o mais peso. Aqui não, né? Só no Basic Code. Aqui a gente pode até ver algumas outras coisas. Por exemplo, se eu tiver outro parágrafo, um parágrafo, este é outro parágrafo. Tá vendo? Os dois estão em verde por causa de que eu coloquei parágrafo. Mas eu não quero esse parágrafo em específico. Eu quero que um parágrafo em específico tenha uma cor e outro tenha outra cor. Beleza, eu posso colocar identificadores, certo? Ou inclusive eu posso fazer uma coisa que eu venho estado fazendo no meu outro, no meu outro estilo, né? O estilo que a gente está aplicando. Tenho um H2 e tenho um parágrafo, certo? E aqui na div eu vou colocar class CL, só para fazer isso curtinho, certo? E aqui eu vou colocar algo para essa classe, CL, como é uma classe, eu tenho que colocar o ponto na frente, certo? CL e eu vou colocar background color, dois pontos, red. Beleza. Falta aqui um B. Este é um ponto. Beleza. Não, perdão, não é background, desculpa. É a cor mesmo, vermelho.
Ué, mas eu não quero que todo seja vermelho. Eu quero que eu vou falar aqui, este é um título, certo? Este é um parágrafo, este é outro parágrafo. Agora tenho todas as minhas informações, tá? Este é um título, este é um parágrafo. Só que este parágrafo daqui, eu quero que ele particularmente tenha outra cor, ou que o H2 tenha outra cor e os parágrafos se mantenham. Beleza? Então, aqui já com esse eu coloquei a cor em todas as letras, mas o H2 eu quero uma coisa diferente. Eu posso fazer várias coisas. Eu posso colocar uma especificação direta para o H2, certo? Eu posso colocar aqui color blue. Ele vai aceitar porque ele tem um peso por ser a tag, certo? Aqui mesmo onde tenho classe, eu poderia nem tão sequer colocar a classe, só que não vai ter tanto peso, né? Eu posso colocar a div, color red. Aí vou entrar em conflito, porque tenho duas coisas. Mas este é mais pesado, porque ele, mesmo que esteja cá dentro, eu posso colocar, sei lá, aqui outra informação por fora. Tá vendo? Este é um título, este é outro título. E aí os dois estão em azul. Ah, mas este daqui eu não quero. Este, particularmente daqui dentro, eu não quero. Este é um título interno. Vou falar uma coisa. Este é um título interno, vai aparecer aqui. Beleza. Este eu não quero que fique em azul como o outro, eu quero que ele fique diferente. Beleza, então eu ponho aqui que dentro da div tem um H2 e a cor dele vai ser azul, por exemplo, e o outro vai ficar em preto. Beleza, então agora já especifiquei para cada um. Posso ir assim selecionando. A gente vai aprendendo com a prática. Então eu falo. É muito importante, muito importante. Aprendam a. A gente já viu aqui uma aula de seletores, não foi tão intensa como esta, não foi tão interessante como esta. Então, a gente aqui reafirmou alguns conceitos e agora a gente vai poder aplicar isso no display, certo?